Boa noite, galera! Futuro terceiro ano, hein? Estamos chegando, galera. Estamos chegando, galera. Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Aê, quanto tempo, hein? Vamos, então, hoje, foi colocado no Team já há um tempo atrás, fazer a segunda parte da revisão. São 6 capítulos. Nós fizemos 3 primeiros e faremos 3 últimos agora. Depois eu farei aí uma lista de exercício. Hoje vai ter aula normal, hoje é revisão. Tá? Semana passada nós já tínhamos acabado a matéria e eu fiz a revisão do primeiro conteúdo. A primeira parte, o pessoal teve no começo, agora eu vou fazer uma revisão rápida, tá? Não tem como dar 3 aulas em uma aula só. É só um pincelamento rápido, e aí depois no intervalo a gente vai fazer exercícios. Aí eu libero. É a última aula, sim, senhores. Já saiu para vocês o calendário de prova? Yes or no? Lembra da professora de inglês lá do ginásio? Yes or no? Que dia é nossa prova? Vamos ver se vocês estão ligados. Dia... Alguém sabe qual é a data da nossa prova? Da nossa última aula. Fiquei muito feliz aí com o pessoal. Dia 10? Acho que não, hein? Presta atenção. Olha bem lá. Acho que não é dia 10, não. Prova de engenharia meio ambiente. Ô, Tiago, uma honra, tá? Olha, pessoal, olha, vou falar para vocês, uma quarta-feira para mim, quinzena, dia 16, Tiago, é um dia depois do meu aniversário, eu quero um presente de vocês, eu quero nota boa, hein? Eu faço 49 anos, dia 16 de novembro. Pessoal, sintam-se abraçados, amei, eu vou fazer aquela manifestação. Deixa eu dar uma perguntinha aí, ó, semestre que vem vocês vão ter terceiro ano. Quem vai fazer engenharia civil? Porque semestre que vem, se Deus quiser, na matéria que é a matéria que eu mais amo na faculdade, que é materiais naturais artificiais, materiais de construção civil, eu vou estando em plena. Então, estarei, hoje a coordenadora geral me ligou, estarei com todos a engenharia civil da Unip. Que prazer! Olha, que gratidão, muito feliz. Então, o pessoal que é da Civil, nós estaremos junto aí, tá, pessoal? Se Deus quiser. E o pessoal que a gente civil, né? Então, todo aluno que for fazer engenharia civil, todos os campos, eu estarei dando aula de MNA, pelo prazer, tá? Todos, Campinas, todos os campos que tem engenharia civil. Então, há uma tendência de algumas disciplinas continuarem. Eu acho bom vocês perguntarem para o coordenador local de vocês. Ele vai informar, mas provavelmente algumas disciplinas irá manter aí o que chamo de aulas plenas. Eu vou dar aula para engenharia de produção, vou dar para São José dos Campos, só que aí semana que vem, terceiro ano, eu volto a dar minhas disciplinas locais. Vou dar aula de química. E vai ser presencial, ok? Bom, pessoal, boa noite. Eletrônica, também vou estar. São José dos Campos, né? Minha cidade. Vou manter o terceiro ano todinho comigo. Vão ter química aplicada com o professor, com o tio Barbie, ok? Bom, boa noite a todos. Sim, Vamos dar continuidade à nossa revisão, pessoal, tá ok? Eu sei que o pessoal já está cansado. Opa, peraí, volta. O pessoal está cansado, final de semestre, né? Vai ter as provas. Só lembrando, então, que nossa prova vai ser dia 17. Vão ser 10 questõezinhas, múltiplas escolhas, que vai envolver todo o conteúdo.
semestre passado, fiz semana passada, eu terminei a revisão o que eu ia falar? E fiz uma lista de exercícios. Se quiserem, eu posso mandar. Se eu não coloquei, eu coloco até sábado. Essa listinha 1 e 2 que eu montei de exercícios para treino para prova. Então, pessoal, as matérias que vocês têm plena comigo, com o professor Honda, não tem tarefa, tá? A nota da prova é nota seca. Vale de 0 a 10, é a nota da prova. É diferente das disciplinas que vocês têm locais, tá ok? As disciplinas locais, lá o professor atribuiu, se eu não me engano, 50% a prova, 50% as tarefas. Então, lembrando que professor Honda, professor Barbieri não tem tarefas. Eu não tenho acesso, pessoal, eu só sei da minha disciplina, peço desculpa, tá? Peço muita desculpa aí. Mas tudo bem. Vamos dar continuidade, então, pessoal? Vamos tentar finalizar essa primeiro tópico aí, pelo menos a grande maioria do conteúdo, no primeiro horário, para que depois a gente termine e faça o exercício. Eu prometo que eu passo para vocês com gabarito. Eu vou converter em PDF e eu ponho no Teams a listinha para vocês treinarem. Eu não pus ainda, pessoal, porque, olha só, não é, eu vou colocar bem grande, não é para entregar, é só para estudar, tá certo? Sim, vai dar um suporte. Algumas questões vão estar lá, tá? Então, fiquem tranquilos. Dá tudo certo. Então, pessoal, aula passada nós falamos da primeira conteúdo, que foi sobre sociedade, engenharia e meio ambiente. Falamos aí da sociedade pré-industrial, depois falamos da sociedade pós-industrial, falamos também da evolução da tecnologia, falamos da evolução da geração de energia, e falamos também do sistema, né? Do processo que o planeta estava tendo mudanças climáticas. Aí eu comentei rapidamente por fora um pouquinho de algumas manifestações climáticas, no caso aí buraco de ozônio, no caso aí o efeito estufa, o aquecimento global, né, que são os mais... E falei um pouquinho sobre a poluição hídrica. Depois nós entramos, que é a matéria mais importante, que é a parte de prevenção à poluição, ecoeficiência, as ferramentas que o homem adotou para poder minimizar o impacto através aí da geração de energia, ok? Eu estou tentando entrar no meu outro computador pelo Zoom aqui, eu não estou conseguindo. Safadinho, o que está acontecendo aí, não? Mas tudo bem. Não tem problema. Vocês estão aqui me vendo, beleza. Aí depois nós falamos também, aí falamos sobre as ferramentas, no caso, certificações SCGA, falamos também da ISO 14000, que foi criada na P2, né? Depois na produção mais limpa, que foi a última, que é a última nós estamos utilizando, a gente está tentando reutilizar, reaproveitar, reusar, ok? Evitar que você desperdice, que você gere o resíduo no meio ambiente. Você reaproveita. Então, temos aí sistema de reaproveitamento aberto, de reaproveitamento de ciclagem aberta, fechada. E, finalizando, nós falamos sobre balanço de massa e energia, que através, né, é uma ferramenta usada para poder analisar os pontos de entrada e saída de fluxo, tanto de matéria como de energia. Falamos também que o balanço de energia ele é usado na parte inicial do projeto para determinar a produção mais limpa. Bom, continuando, vamos falar mais de algumas ferramentas que nós vamos utilizar para poder impactar menos o meio ambiente. Então, a aula de hoje, aula 4, aula 5, aula 6, vamos falar rapidamente aqui. São 6 aulas, né? Então, eu falei as 3 primeiras aulas semana passada, vou falar as 3 últimas, a quarta, a quinta e a sexta, hoje. Então, os indicadores, os rótulos,
as certificações e vamos comentar, né, novamente do inventário do gás do efeito estufa. Mas aqui vai de novo, pessoal. Aqui vai minha boa noite para Alphaville. Pessoal, eu estive semana retrasada na unidade, que eu falei para vocês, na unidade da Marginal, Pinheiros, lá perto da USP, gravando aula. Então, dessa matéria, inclusive. E eu fui numa sala que tinha as fotos de todas as unidades. Agora tá certo, gente. Abraço ao pessoal de Anchieta. Abraço ao pessoal aí de Indianápolis. Aquele abraço ao pessoal do Tatuapé. Ao pessoal aqui de São José e os meus queridos do interior, né? Interior de São Paulo, centro do estado, grande cidade, tive prazer de conhecer, grande Bauru. Quando você foi num congresso de engenharia lá, que foi muito engraçado, e depois, se der a oportunidade, eu conto os episódios. Já contei, né? Que me esqueceram no ônibus. Bauru, maravilhosa. Grande Bauru. Pessoal, olha, se sintam abraçados, amados pelo professor Barbieri. Foi um prazer, tá ok? Então, só para Minas Gerais, é que eu estou falando das unidades, tá? Das unidades aí, quem está em Minas, quem está no Equador, no Panamá, também, grande abraço aí, sei que quem está viajando. Bom, pessoal, só lembrando então, por favor, que a matéria minha e a matéria do Honda, que são plenas, nós não teremos tarefas. Lembrando que eu vou entregar uma listinha para vocês e não é para ser entregue, é só para estudar. A prova vale 0 a 10, nossa prova é dia 10, então cada questão vale 1 ponto. Vão ser 6 tópicos, é mais ou menos um tópico e meio aí, 1 ou 2 por cada capítulo. Obrigado, viu, Vitória? Aliás, o seu nome é demais, o seu nome é o nome da minha filha. Obrigado, gente. Olha, antes de mais nada, eu estou arrepiado, estou muito feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque vocês estão seguindo para a próxima jornada, né? A Unip tem a questão de vocês agora, vocês vão se separar, cada um vai para a sua unidade, para a sua sala, né? Vocês vão ter, se vocês quiserem, vão voltar ao presencial, a civil vai estar a sala dela, a mecânica a sala dela, a produção, a compra, a elétrica, né? Cada um vai estar na sua sala e praticamente caminhando para o final do curso, do meio para o final, que agora fica gostoso, gente. Feliz por vocês estarem caminhando, né, para o final do curso, e triste por não poder estar mais com vocês. Mas, se eu não me engano, acho que eu deixei um e-mail, se precisar entrar em contato com o tio Barbie aí, tamo junto, tá ok, pessoal? Beleza? Vamos falar um pouquinho, então, rapidamente aí dos indicadores, lembrando que eu não vou dar aula novamente, eu vou somente pincelar alguns tópicos mais importantes, tá bom? Então, lembrando que nós abordamos temas para medir a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? A sustentabilidade é uma ferramenta que foi criada em 1986 pela antiga primeira-ministra Harlan Graham Brundtland, e lá ela escreveu o Tratado de Sustentabilidade, que é o grande desafio hoje da sociedade. É você retirar, é você usar, é você transformar os recursos naturais, tá? Eu estou tentando lembrar mais ou menos a frase que ela falou, de uma forma consciente, lógico, você tem que usar, você tem que consumir, não tem como. Uma forma consciente, se preocupando com o meio ambiente, mas, consequentemente, se preocupando com as futuras gerações. Tá? Essa é a definição aí de sustentabilidade. Então, vou falar rapidamente aqui, pessoal, os indicadores e os rótulos, que foram ferramentas criadas também para poder aí minimizar o impacto, né? Então, os indicadores, o termo indicador, significa anunciar, destacar, tornar público. Então, são ferramentas de acompanhamento, estratégia de ações sobre o meio ambiente que visam verificar a eficiência das ações e extrair algumas programações, algumas metas, né? Vou falar muito de produtos. Então, indicadores do meio ambiente está estreitamente associado a métodos de produção e consumo. Na verdade,
O indicador é uma ferramenta que você vai ter lá um aviso, vai ter um selo, os famosos selos, né, lá. A grande vantagem dos indicadores é que eles resumem, então não botei, cuidado, nós temos aí os indicadores e os rótulos. Os rótulos, eles vão passar informações técnicas. Os indicadores, eles só vão dar uma informação bem resumida. Opa, esse produto é de revisão hoje, pessoal. Então, aula passada, há 15 dias atrás, eu falei sobre as 3 primeiras aulas. Agora eu vou falar das 3 últimas, ok? A primeira aula foi sobre engenharia de sociedade e meio ambiente. A segunda foi sobre produção mais limpa. E a terceira aula foi sobre balanço de massa e energia. Hoje, vamos falar sobre indicadores, rótulos e certificações. Depois, entrar em inventário do gás de efeito estufa, ciclo de vida do produto, pegada ecológica e energia, ok? Então, na verdade, é um símbolo que os produtos recebem, não é? E não recebe de graça, né? Na verdade, como diz aqui, ó, para você conseguir um produto, uma madeira, um produto aí de certificação de um indicador, ele tem que se estabelecer metas, ok? Se ele consegue, ele é rotulado, e é interessante que esse produto com esse indicador diz que é um produto que é produzido e a produção dele é um processo que minimiza menos efeitos ambientais, ok? Então, na verdade, aqui, ó, fazer a distinção entre rótulos e indicadores. Os rótulos, que são chamados de rótulos ecológicos, então constituem um selo, uma logomarca, cuja concessão se baseia na avaliação do ciclo de vida. Vou falar um pouquinho sobre ACV. O ACV, para quem não lembra, tá? O ACV, para quem não lembra, é uma ferramenta que é usada para estudo desde a extração, produção, consumo e descarte nesse produto. Então, é estudado. Eles chamam de pé à cova, né? De pé à cova. Então, na verdade, são símbolos que nós até já conhecemos. Identifica uma categoria desses produtos. E esse rótulo tem a principal aplicação para nós, consumidores. Já os indicadores, olha lá, pode estar centrado em diversos aspectos do ambiente, dependendo do seu uso. Pode fornecer uma medida de eficiência do processo, como a eficiência com que o recurso natural e a energia são transformados no produto, e são ferramentas valiosas para empresas em processo de melhorias. Então, na verdade, para uma empresa, por exemplo, conseguir uma das metas, ter a certificação ISO 14000, é ter um produto rotulado. Aí nós temos aqui, comentei, né? Indicadores, os tipos, né? Os absolutos, que fornecem dados em termos de massa, lá, quilogramas de resíduos gerados ou volume de emissão. Os relativos, que é uma informação, é um indicador que me dá uma informação relativa. Indicador agregado é aquele que agrega dados ou informações do mesmo tipo, mas em fontes diferentes. Então, olha lá, quilograma de resíduo tóxico gerado por país ou região. E os indicadores ponderados, que mostram a importância relativa, né, de indicador em relação a outro indicador. Então, isso aqui rapidamente. Então, no caso aqui, a ideia desses indicadores é mostrar simplicidade, fácil utilização, boa representatividade, disponibilidade de dados, estabilidade e rastreabilidade. Os indicadores, então nós temos alguns indicadores. Segundo a ISO, que é o órgão que fomenta esse tipo de indicadores, né, nós temos alguns tipos, 3 tipos. Tipo 1, que é o voluntário, vinculado a programa que autoriza o uso de rótulo, com base na CV. Por exemplo, o selo verde. Alguns países têm aí, no caso aqui, esse aqui é o selo de meio ambiente do Brasil. Então, se um produto quer mostrar que ele indicado por questões que ele tem um controle de proteção contra o meio ambiente, ele pode vir esse selo. Então, esse selo aqui é um selo indicando o selo verde, que é um produto que vem de uma embalagem
que tem todo um padrão de proteção ambiental, e ela é concedida pela ABNT. O tipo 2 são os de relatórios públicos, são aqui, no caso, algumas informações, nós temos a parte de reciclagem de polímeros, ou se é produto tóxico ou não, e temos aqui os produtos, programas voluntários. Fornecem dados quantitativos sobre o desempenho ambiental de determinado produto. Então, lá, agora são os rótulos, né? Para quem não conhece os rótulos, muito comum, os rótulos de energia, qualquer eletrodoméstico que você compra, até mesmo o carro, ele fornece informações. Então, a diferença do rótulo, do indicador, é que o indicador é só uma imagem. E o rótulo lhe fornece informações. Olha lá. No caso, se você comprar uma geladeira que tem os logotipos A, ó, ele é o mais eficiente. Opa! E lembrando que não é só questão de remissões de gases, resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Também é desperdício de energia. Olha lá, então os rótulos é um instrumento de educação ligado em direção à mudança por hábitos, de vista ambiental. Então, tem a finalidade de indicar ao consumidor melhor opção. Lembrando que nós temos alguns rótulos no mundo, os selos verdes, né? Ó, alguns no Canadá, Austrália. Então, isso aí é uma questão mundial, pessoal. Não é só questão nacional, não, tá? Aqui no Brasil, alguns rótulos muito conhecidos, como, por exemplo, aqui, olha só, o da Progel, que é de energia. Nós temos aqui o Sistema B, o Serflor, o Rainflorest, o FSC, a ABNT, a Ecocert, a Procel, que são rótulos que mostram procedência de produtos que são gerados com preocupação ambiental. Então, no caso aqui, olha só, os rótulos ecológicos visa o que, então? Evitar o desenvolvimento anárquico de selos verdes, que fique só com isso é uma evolução. Você sempre tem que estar atualizando. Evitar que o produto fique constante o valor. Evitar que ocorra um desenvolvimento anárquico. Melhorar a imagem do produto. Encorajar inovações ambientais. Sensibilizar nós, consumidores. Fornecer informações exatas. Responsabilizar ambientalmente os fabricantes. Então, olha a vertente que tem de importância, né? Toda essa análise. Então, vamos lá. As etapas. Então, geralmente, como que é feita? A etapa de se implantar, aqui no caso, um rótulo ecológico. Então, é feito uma pré-seleção da categoria de produto. Depois que ele é pré-selecionado, a categoria é um eletrodoméstico, é um produto alimentício, é um produto que é uma máquina térmica, é um saco de cimento. Então, tem que pressionar a categoria. Vou ter várias categorias. Aí, vou ter que entrar na avaliação do ciclo de vida. Como que é a extração da matéria-prima, como que é a produção na indústria, como que é a entrega para os consumidores, como que é feito o uso do consumidor, como que é o descarte desse consumidor, como que ele termina, né? Como que é descartado. Então, esse que é o ciclo de vida. E aí, então, ele também dá opções aqui de candidatura aos selos pelos interessados. E quais são os grupos envolvidos? Os produtores, os consumidores, somos nós, o poder público dos órgãos normativos. Então, alguns rótulos europeus, ó, alemão, são... Esse aqui é um dos primeiros, ó, 1977. Esse aqui da Comunidade Europeia. Aqui, ó, nós temos aqui o norte-americano, o brasileiro, alguns rótulos interessantes aí, ó. Aí nós temos, então, para finalizar, pessoal, essa primeira parte da aula, é coisa bem rápida, não dá tempo de falar tudo, tá, gente? No processo, em 1989, quando foi criado aí a segunda, depois da final de tubo, a ferramenta P2, PP, né? Foi criado algumas certificações a nível industrial para poder melhorar o desempenho da produção da indústria
com relação ao meio ambiente. E foram criados a SCGA, o Selo Verde, e, consequentemente, um dos órgãos mais conhecidos, que é a famosa ISO, né? A ISO não está só, não é uma certificação que vê desempenho ambiental, ela vê questão de desempenho em termos de gestão, de produção, de usinagem. E para nós, o que interessa é a ISO 14000 e ISO 14001. A 14.000 é o segmento que segue na parte da questão ambiental, ok? Então, lá, ISO, né? Que em português significa Organização Internacional de Padronização. E ela está presente em mais de 120 países, aonde foi fundada, e a sua sede é em Genebra, a Suíça. E sua função é promover a normalização de produtos e serviços, utilizando determinadas normas para que a qualidade dos produtos sejam melhoradas. Então, na verdade, a ISO ou a ABNT, né? Olha lá, no órgão nomeador, a ISO é a ABNT. Então, quem regulamenta a ISO é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o Inmetro. São eles que vão aí regulamentar a ISO. Então, lembrando que a ISO não é só uma questão ambiental. A ISO é uma questão de melhoria do produto em todos os aspectos. A 9000, por exemplo, é o que está ligado à questão do sistema de gestão de qualidade. Eu sei que tem muitos de vocês aí que trabalham na indústria e têm contato direto aí, né, com esse segmento, por exemplo, da ISO 9000. Aí nós temos a ISO 9001, 9004, aí nós temos a 9011, não é 19 não, pessoal, é 9000, tá? Então, cada um é cada segmento, tá ok? E nós temos aqui a ISO 14000, que estabelece, junto com a SCGA, estabelece. Olha lá, tá vendo como tem gente importante aqui, ó, o Davi Yorgos. Que empresa que é, Davi? Yorgos Ambiental. Ah, que legal. Tá vendo? Como é importância. E se a gente não padroniza, a gente não consegue qualidade e, consequentemente, a gente tem o quê? Um desbalanceamento na geração e, consequentemente, isso vai gerar também problemas ambientais, ok? E das 14.000, ó, tem a 14.001, 14.004, 10, 31, 20, cada um no seu segmento. A 14.000 é sobre o gerenciamento, né, de sistema de gestão ambiental da sua empresa. A 14.004 é a CGA interna. A 14.010 é auditorias ambientais. A 31, desempenho ambiental. A 14.020 é uma padronização da rotulagem ambiental. 14.040 é a análise do ciclo de vida. Então, cada um tem seu segmento aí. Só para finalizar, que não é só a questão de gestão, é a questão ambiental. A 17.000 trabalha com a parte de metrologia. A 50.001 trata da gestão e conservação de energia. Então, nós temos vários segmentos dessa certificação ISO. Opa, olha que legal. 1, 2 e... Aí, na mesma aula 4, que eu não lembro qual foi a data, nós falamos um pouquinho sobre o inventário de efeito estufa. Eu já comentei isso na primeira aula, né? Que são os gases que são liberados em diversos segmentos da indústria, até na agropecuária, lá. Indústria, carro, lixo, pilha, caminhão, até a parte aqui, ó, agropecuária, incrível que pareça. O metano também, o CH4 é um gás hidrocarboneto, que também tem a questão aí de contribuir para o aumento do efeito estufa. Lógico que o CO2 e é o gás mais importante, o principal, né, em termos de volume, porque todo o processo de geração de energia, de combustão, que é gerado através de biomassa, de carvão, né, de materiais aí de fósseis
no caso, carvão mineral, petróleo, libera CO2. Nós temos os óxidos nitrosos, os CFCs, o metano, os fluoretos e os PFCS, né? São gases aí de refrigerantes que têm a função de aumentar o efeito do gás estufa. Então, isso foi falado na aula 1. Eu já fiz uma pequena revisão. É que o homem de 1775, 1800 para frente, tivemos um grande desenvolvimento industrial. Tivemos, então, a migração do sistema artesanal para o sistema industrial. E, consequentemente, com a descoberta do petróleo, o que aconteceu? Então, praticamente, eu só tentar aqui se eu consigo ligar meu computador, está com um probleminha. Eu fui dar aula de materiais de concreto e derrubei cimento nele. Ele está cimentado, tadinho. Não vai carregar nem a pau. Vamos ver. Deixa. Bom, então veja que aí nós tivemos um desenvolvimento industrial, né? Tivemos aí a criação aí da máquina a vapor, depois da combustão interna através de combustíveis fósseis, tivemos aí várias fontes de energia não renovável, como a nuclear, e consequentemente, isso foi gerando... tivemos novos produtos, né? Os aerosóis, que tinham os famosos clorofluorocarbonos, entre outros. Só lembrando que na agropecuária, o gado, ele defeca, né? O esterco, o cocô de vaca, de boi, e esse cocô dele é um processo de decomposição orgânica. Então, quando ele faz esse cocô ele vai liberar metano. Esse metano sobe para a natureza, para a superfície, né? As camadas do efeito estufa, aumentando essa condição. Mas, lógico, que o principal atuante para ter um aumento é a poluição atmosférica, que é a poluição mais globalizada. Então, nós falamos um pouquinho sobre a emissão principalmente das chaminés das fábricas e dos carros. Também tivemos, né, depois da Revolução Industrial, o êxodo rural. Nós tivemos, então, o quê? A passagem, a criação de grandes centros industriais. Então, o pessoal saiu da roça e foi morar na cidade, onde se concentrou indústrias, carros, e aí o volume é muito grande. Então, a poluição ela pode ser decorrida de duas formas. Aos níveis superiores aceitáveis por órgãos como o CONAMA, ou a questão aí da forma que ele é dispersa para a atmosfera. E eu comentei na primeira aula que é comum ter, pessoal, sinto muito, peço desculpa, e eu até fiquei chocado, pessoal. Olha só, eu fui para São Paulo, eu não lembro que dia que foi quinta retrasada. Eu fui para gravar uma aula de engenharia meio ambiente, e na volta, no Tietê mesmo. Eu estava peguei uma fila e fiquei 4 horas, eu moro em São José. Só que o que eu fiquei mais chocado, eu vi um negócio grande no chão, encostado, morto. Não era ser humano. Mas quando eu vi, era uma capivara, gente. Uma capivara no Tietê. E eu tinha ido gravar um tempo atrás, no Novo, eu vi um monte de capivara com um filhotinho. Tem capivara no Tietê. Esse pode tinha morrido a bichinha, cara. Que dó, né? Que dó. Mas, infelizmente, São Paulo, querida, tá de maravilhosa. Posso dizer para vocês que eu nunca morei em São Paulo, mas eu tive um pezinho aí. Meus pais, de 94 até 2002, eles moraram perto do campo do Palmeiras. Então, todo final de semana estava em São Paulo. Eu até tive o prazer de ir no Morumbi, de ir no Parque Antártica, antes de ser arena, né? Eu não saía do Shopping West Plaza, que é onde eu morava perto. Eu amava São Paulo, amo São Paulo. Só que São Paulo, vocês podem ver que de meio de ano para cá, a cidade começa a ter um problema aí de acúmulo de particulados sólidos. Isso é ocasionado por um efeito atmosférico chamado inversão térmica.
por questões aí climáticas, né, mais frias, e pouca chuva. E é uma inversão aí dessas partículas formando uma camada, dificultando a dispersão. Então, uma das formas da gente ter aí um aumento da poluição é nessa época aí de abril, maio, junho até setembro, que tem um acúmulo grande. Você pode ver que São Paulo ela fica toda com aquele nevoeiro. E um dos grandes problemas é a doença principal, consequência respiratória, né? Bom, então nós temos aqui o efeito estufa, rapidamente. Contando quando ele teve metade. Ô, Alexandre, não entendi aqui. O que tem aqui, ó? Professor, contando quando ele teve metade do pulmão danificado. Quem teve? A capivara? Ah, não. Não, é lógico, eu fiquei lá. Não, um dia não tem problema, né? Mas olha, é muito comum, viu, quem mora em São Paulo ter problema pessoal aí, principalmente crianças com problemas respiratórios. São José também tem aqui também muita poluição, bastante. Talvez Bauru nem tanto, né? Bauru um pouquinho, como está mais no interior, cidade menor, não tem tanto problema. Tanto é, né, Bauru? Eu acho que o Rio Tietê passa aí perto. O Rio Tietê, ele sai de São Paulo totalmente poluído e chegando aí, Bauru, perto da Eclusa, lá, como chama a Eclusa, que se chama do local da Eclusa, lá o Rio Tietê está limpo. Ou, pelo menos, tá menos poluído, né? Acho. Bom, então o que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte: Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Deus cria mecanismos para que a gente consiga sobreviver. Essa camada de estufa não foi gerada, não foi criada pelo homem, não foi o homem que criou. Deus colocou uma camada de CO2 a uma certa altitude, não sei quantos mil metros, né, do solo, que tem a função de controlar a temperatura. Então, olha só, quando o sol bate, radia, radiações ultravioleta, o que vai acontecer? Ele bate na superfície, árvore, nas nuvens, nas águas, nas chaminés. Essa radiação ultravioleta é convertida em radiação infravermelho, consequentemente, calor. E aí, no caso, né, eu tenho um balanço de massa, que uma parte bate, volta, bate na superfície e volta, né? Outra parte ele entra com calor, ele bate com calor e aquece a Terra. Então, a Terra tem uma temperatura média aí de 20, 24 graus Celsius. Pois é, isso que é verdade, Eduardo. São Paulo, não só da América Latina, não, viu, Eduardo? Acho que o São Paulo é a cidade mais importante abaixo do eixo do Equador. Acho que não tem cidade que tenha aí uma potencialidade como São Paulo, talvez lá na Oceania, não sei se a capital da Oceania, lá, como se chama lá, né? Esqueci o nome, Austrália, né? Fica abaixo fica abaixo, não sei, talvez não é a primeira, mas é uma das três ou duas melhores das mais importantes da abaixo do Equador. E não se poluem. Isso aí porque é questão de politicagem. Questão de politicagem, nem vou me atentar a isso, tá? Então, acontece. Se não tivesse essa camada de estufa, a Terra teria uma temperatura de mais ou menos menos 18 graus Celsius. Só que acontece o seguinte, foi criada uma barreira para poder aquecer a Terra, só que com a evolução aí da poluição atmosférica foi aumentando essa camada e dificultando a dispersão desse calor, dessa radiação infravermelho, consequentemente criando um outro mecanismo que é o aquecimento global. Ó, bonitinho? O aquecimento global é um dos grandes efeitos aí que a Terra está tendo o quê? Grande problema do degelo das calotas. Daqui umas décadas, alguns países que são litorâneos, com um degelo volumétrico gigantesco da região glacial, ele vai inundar o oceano e vai, inclusive, inundar algumas partes de algumas cidades
litorâneas. Então, alguns gases, né? Ó, como, por exemplo, o mais importante aqui é o CO2, mas nós temos aí o óxido de nitrogênio, o metano, os compostos halogenados, que é usado para o processo de refrigeração, os hexafluoretos de enxofre, os CFCs, né? As CF4 são os substâncias que saem aí de aerosóis, são elementos que podem gerar esse problema. Bom, no caso aí, pessoal, o PNUMA, né, e a organização WMO estabeleceram um sistema para poder minimizar os efeitos, né, gerados aí pelo processo de efeito estufa. Então, observe que a Terra está tendo que, consequentemente, um aumento da temperatura. Então, nós temos até alguns mapas mostrando aí que, pelo fato do efeito estufa, né, do aquecimento global, nós temos tendo perda de água, morte de reflorestamento e, consequentemente, tudo isso vai gerar problemas climáticos no planeta. No planeta. Olha lá. Então, por exemplo, alguns gases tiveram aumento, ó, CO2, o metano, o óxido nitroso, contribuição pelo aquecimento global. Ó, o CO2, com certeza, é o mais importante aqui. Ó. E algumas fontes, né? Então, geralmente, combustíveis fósseis, o metano, a produção e consumo de energia de biomassa através de decomposição agrícolas, aterros sanitários. Olha lá, o óxido nitroso de fertilizantes, e esses HFCs, PFCs, FCs, são todos resíduos aí de... resíduos não, são todos produtos usados para sistemas de propulsão, espuma expandida, solventes e processos de refrigeração. Então, olha a contribuição desses gases com o aquecimento global. E aqui o segmento, ó, petróleo, 58, que é a combustão dos gases. Queima da madeira, o coque é o carvão mineral, gás natural, né? Aqui, ó, os principais ramos industriais. Então, nós temos alguns ramos industriais responsáveis aí pela... Então, nós tivemos alguns eventos a nível mundial, a nível de chefe de estados, desde 1972, que o primeiro encontro foi de Estocolmo, mas em 1997 nós tivemos um encontro em Kyoto, no Japão, chamado de Protocolo de Kyoto, que foi um tratado internacional assinado por muitos países para poder minimizar a liberação, a emissão desses gases. Alguns países contribuíram, que é triste, né? O Brasil é um deles, graças a Deus, ó, que assinaram e ratificaram o protocolo, países que assinaram e não ratificaram, países que não assinaram nem ratificaram. Então, nós temos países que o Brasil, graças a Deus, consegue contribuir. Então, países que assinaram o tratado e ratificaram, fizeram. Países que assinaram e não ratificaram. Os países que nem assinaram nem ratificaram o protocolo. E tem país que nem apareceu, né? Então, é triste que não temos o apoio de todo mundo. Para fechar essa primeira parte aqui, gente... Não, primeira parte não é a primeira aula. Então, nós vamos na capítulo 5. Se eu não me engano, isso aqui é a sexta aula, né? Que é uma ferramenta... Tem alguém da produção, engenharia de produção aí, gente? Tem alguém da engenharia de produção? Porque, na verdade, tem... Ó, pessoal, então, aguarde bem isso aí, tá? Avaliação do ciclo de vida. Se eu não me engano, aí nos TCCs de vocês, se eu não me engano, ele é um tópico. Então, né, os grupos de TCCs aqui de São José dos Campos, já participei de alguns, da civil, da mecânica, da produção, da elétrica, da computação, e eu lembro que tinha, né, a avaliação do ciclo de vida. E é muito importante, cabe quem? O processo de PCP aí, né? O pessoal da produção fazer essa avaliação do ciclo de vida, desde a extração, da produção, da entrega do produto para o mercado, e aí o consumo. Olha lá, eu sou do PCP, professor, que é uma matéria muito importante aí para a área de produção. Então, a avaliação do ciclo de vida, olha lá. Ele vai avaliar o que está acontecendo com o produto desde da sua extração até o descarte. Isso aqui resume praticamente a extração. Então, eu tenho a extração do minério.
Aí tem o processo, porque assim, não é a extração já vai para o produto. Aí tem, por exemplo, a fábrica de cimento, que é uma, a indústria de materiais de construção civil é da minha área, tá? Então, semestre que vem, o pessoal que for fazer civil vai ter a matéria comigo de M&A e vamos falar muito, mas muito, muito, muito do nosso maravilhoso cimento. Inclusive, eu tenho até aqui, ó, o maravilhoso Clanker, tá no meu quarto, aqui, ó. Eu tenho a matéria-prima do cimento. Então, para produzir isso aqui, eu preciso extrair minérios, solos. Então, é calcário e argila. Para você retirar esse calcário, essa argila, você vai estar o quê? Mexendo toda na parte geotécnica, né? Do solo. Depois, para você transformar essa argila, esse calcário em cimento, vai precisar usar muita energia. Então, a indústria cimenteira é uma indústria que libera muito CO2 e ela é uma das grandes responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Então, geralmente, aí, a calcário e argila e mais o gesso, a gipsita, eu tenho o cimento Portland. Aí, esse cimento Portland ele é produzido na indústria cimenteira, depois aí ele é vendido aonde ele é utilizado, ele é feito de matéria-prima, aí ele é produzido, ele é enviado, é utilizado e é que geralmente o cimento, o concreto a gente não descarta, né? Ele tá na obra, mas tem muito resíduo de cimento que o pessoal, o excesso tira, não usa, e é uma empresa, é um produto também bastante que danifica bem o meio ambiente. Então, na verdade, olha só, essa é a ideia a avaliação, é uma ferramenta que medir os efeitos da atividade humana no meio ambiente, desde a extração até o descarte. Vamos lá. É chamado de berço túmulo. Exemplo clássico, né? Exemplo clássico aí é a latinha de cerveja. A latinha de cerveja. Então, por exemplo, a latinha de cerveja, né? Com alumínio. Então, na verdade, olha só, eu tenho até aqui em casa, ó, o alumínio. Eu tenho aqui a bauxita, ó. Esse aqui é o minério. Então, o que acontece? Para eu extrair esse minério da terra, eu vou danificar, eu vou mexer em todo o perfil geotécnico do solo, né? Mas por aí já. Começa por aí. Já. Vamos modificar todo aí o sistema geotécnico. Depois aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que produzir o alumínio. O alumínio, gente, ele até que é relativamente caro, porque para você reduzir em fusão parcial o alumínio do minério no alumínio elementar, se gasta muita energia, por isso que ele é caro. Depois que você tem aí o alumínio produzido, você vai fazer o quê? Você vai montar, as empresas vão fazer lá, formar, né? Vão pegar uma injetora e vai fabricar lá a latinha, né? Essa latinha, geralmente, elas são extraídas de jazidas, são produzidas em fábricas específicas de embalagem de alumínio. Desculpa. Aqui em Jacareí nós temos uma fábrica, temos também, acho que em várias unidades, vários lugares do Brasil. Eu sei que em Jacareí temos uma, não sei se é Latapac Ball, tem uma aqui na região. Tem duas? Quem que é? Sabe dizer qual é o nome? Eu lembro que tem uma tal de Latapac Ball, não sei se ainda existe essa, né? Tinha em Pouso Alegre também, a Ball e a Adar Group, Adarg. Essa eu não conheço, é o nome. Tá. A Ball, que é a antiga Latapac, né? Aí o que acontece? Ela é vendida para as envasadoras vão envasar, e aí, no caso, elas vão vender, né? Tem a fabricação, a embalagem, aí tem o transporte, aí vai transportar, vai para o supermercado, vai para os barzinhos, para os botecos, coisa boa, hein? Aí é utilizado, pode ser reusado aí como um vaso, por exemplo, um produto, sei lá que seja um produto, pode ser reusado, e depois aí ele tem que ser o quê? O certo é ele ser reciclado, ok? Não deve ser jogado no meio ambiente, ele deve ser reciclado para fazer totalmente esse ciclo aí, tá? Então, olha só,
uma coisa ajuda a outra, né? O balanço de massa, que foi a terceiro assunto, foi a terceira aula, juntamente com a avaliação do ciclo de vida, como é importante você conhecer o balanço de massa. Então, você consegue, através do balanço de massa, lá, verificar os produtos, as matérias-primas, as energias que estão entrando e os resíduos. E aqui conhecer todas as etapas, a aquisição da matéria-prima, a produção do material, a manufatura, o uso, o descarte. Então, através desse balanço de massa, é possível avaliar as etapas da onde que está saindo o resíduo do material, do produto. Então, olha lá, que importante. Então, é muito importante essa análise aí. Para finalizar, olha lá, para você avaliar, né, o ciclo de vida do produto, segue um projeto, onde ele envolve um planejamento, definição de objetivo, a unidade funcional, fronteira de sistema, depois tem o inventário, que é a parte técnica, onde são retirados os dados, coleta de dados, análise dos resultados, e depois, finalmente, através do planejamento, que é a escolha, depois a parte técnica, vem a interpretação, avaliação de impacto e avaliação comparativa. E aí eu consigo, então, introduzir nesse produto o ACV, que é uma ferramenta, um rótulo, né? Indicador aí de elemento. Então, a certificação dele é a 14.040, que foi em 1997, e é definido como a compilação e avaliação das entradas e saídas do impacto ambiental potencial de um produto através do seu ciclo de vida. Ok? Então, está aqui, ó, uma análise, é muito importante esse ciclo aqui. Então, não importa qual é o produto, então eu tenho a aquisição da matéria-prima, aí eu tenho a produção do material. Então, aqui, ó, transporte, né? Então, vai entrar energia, matéria-prima e sai resíduo. Aqui eu posso ter o transporte da aquisição, produção, manufatura, uso, descarte. E aí, então, no caso, por exemplo, aqui no uso, ele pode ser reciclado e voltar na produção do material. Aqui é a aquisição da matéria-prima, é quando ele sai da terra, se é um animal, se é um vegetal, se é um mineral. Então, aqui não tem como você pegar, né, colocar ele na terra. Então, por exemplo, aqui, ó, reciclagem do material. A latinha de cerveja, ele vai ser descartado, vou levar ele para ser fundido e envasado novamente. Agora, no caso aqui, ó, reciclagem do produto, já entra já no processo de manufatura. O reuso, então não tem a produção, não tem a manufatura, ele é reutilizado. Então, observe que é importante saber quais etapas que esse produto vai ser reaproveitado. Então, nós estamos falando de alguns exemplos aí, ó. A Coca-Cola, não é propaganda, mas minha esposa, inclusive, minha esposa está em São Paulo, viu, pessoal? Ela trabalha aí na Juruatuba, ela trabalha na FENSA, ela é da área de financeira. E não é propaganda, não, mas aqui é verdade. A Coca-Cola é uma grande empresa que tem contribuído, né? Ela tem, por exemplo, utilizado a garrafa PET feita de plástico tirada do mar, que interessante. Somente a mudança nas garrafas de vidro provocou uma redução da emissão de 26 toneladas de gás carbônico. Olha lá que interessante. Então, produto saquinho de plástico, né? Tem outro exemplo bem mais polêmico, a CV foi aplicada para avaliar o impacto de sacola no supermercado. Isso é um grande problema. Tem supermercado que não usa sacola. Qual sacola tem menor impacto sobre o meio ambiente? A de papel ou de plástico, né? Nós fizemos uma resenha sobre isso numa aula aí, lembra? Nós estamos um pouco atrasados ainda, pessoal. E aí nós vamos à aula 5, né? Aí a última aula, que é a pegada ecológica e a energia. Vamos falar um pouquinho sobre pegada ecológica e deixo a energia e a lista de exercícios para depois do intervalo. Então, novamente, é o pessoal. Novamente, tá? Então, a pegada ecológica também é uma ferramenta. Agora, a questão é mais social, né? Como o ser humano, quanto que ele está se comportando,
o quanto que o seu consumo, a sua atividade humana durante aí a sua vida, qual é o impacto, quanto rastro está deixando, né? Tem gente que, infelizmente, usa de uma forma bastante à vontade, não está nem um pouco preocupado, ele pisa bastante nos planetas, afunda bastante. E, assim, mas um só, não só. A ideia aqui é o seguinte, se pegasse o fulano, tivesse uma vida bastante aí degradante ao meio ambiente, e se imaginar que todo mundo, os 7 bilhões, tivesse a sua pegada, quantos planetas nós precisaríamos para poder aí retirar, consumir e voltar às suas origens? Né? Foi criado um formulário com 15 perguntas em termos sociais, ambientais e políticos, né? Para verificar o quanto que ele está contribuindo aí para degradar o meio ambiente. Então, foi criado, se eu não me engano, é um método de contabilidade, então, é uma ferramenta de sustentabilidade numérica. Ela fornece uma informação numérica. E quanto maior essa informação numérica, depois que você faz aí um questionário, responde o questionário, quanto maior esse valor, ou seja, menos, ou seja, maior é a sua pegada, ou seja, menos sustentável você está sendo. Então, ele é expresso em hectares globais. E quantos hectares de terra você está utilizando? Nós temos aí, nós temos 7 bilhões de pessoas, quantos hectares a pessoa pode utilizar? Ela pode usar um só, dois, três, quantos? Se está mais da média do necessário, então ela está degradando o meio ambiente. E ela é uma avaliação que pode ser tanto avaliado tanto na região térrea como nas águas. Então, foi criado por 2 professores da Inglaterra, do Canadá, e ele é uma ferramenta quantitativa para avaliar o quanto você é sustentável ou não. Então, a pegada ecológica, ela contabiliza os recursos naturais renováveis, grãos, vegetais, carne, peixes, madeiras, fibras, energia renovável, segmento da agricultura, pastagem, floresta, pesca, área construída, absorção do CO2. Então, por que estudar? Melhorar a qualidade de vida das futuras gerações. Isso é ser sustentável. Então, ele vai contabilizar. E aí, o que acontece, pessoal? Essa pegada ecológica é uma ferramenta inversamente proporcional à biocompacidade. O que é biocompacidade? Biocompacidade é a capacidade que o planeta apresenta de absorver os resíduos gerados para produzir novos recursos naturais. Se você consegue retirar um recurso, produzi-lo, né, utilizá-lo e descartá-lo a um volume, a uma velocidade, aquela que a Terra consegue regenerar e voltar novamente, você está tendo você está gerando uma biocompacidade. O problema é que o que a gente está retirando, está utilizando, está descartando, o volume é muito grande. Há uma velocidade muito grande que a Terra não consegue repor. Então, você não tem boa biocompacidade. E ele vai analisar o quê? Nas terras bioprodutivas, no mar, nas terras de energia, nas terras construídas, nas terras de biodiversidade. Então, olha lá, ele avalia 6 itens. As terras de energias, as terras de bioprodutivas, os pastos, as florestas, as cidades e o mar. Então, por exemplo, vamos só analisar aqui o que é pegada e capacidade de carga ou biocompacidade. São processos inversos. Se a biocompacidade for maior que a pegada, vai ter um superávit econômico, ou seja, vai ser sustentável essa minha vida, essa minha tendência de vida. Agora, se a pegada for maior que a biocompacidade, eu vou ter um déficit ecológico, ou sua vida não vai ser sustentável. Então, observem aqui, senhoras e senhores, nós temos aqui,
desde 1900 e pedradinha aqui, até 2050, um exemplo aqui, ó, que de 1960 a 2005, olha lá, a pegada ecológica, ela estava tendo um aumento, em função, tá? A pegada ecológica, um aumento com o decorrer dos anos. No início, o que era retirado, consumido, a terra era possuía biocompacidade, ela conseguia reaproveitar, ou reutilizar, ou repor, né, esses descartes. Mas, olha lá, em 1910, pela pegada, pelo consumo que toda a população do planeta está usando, né, um só planeta não é o suficiente. Então, está precisando de um planeta e meio. Há uma projeção aí que em 2040, pelo consumismo, o aumento da atividade humana, do ser humano, vai precisar de 2 planetas. A ideia é que tem um declínio. Se nós gerarmos, utilizarmos ferramentas de sustentabilidade e diminuir a pegada ecológica, em 1950 eu consigo, reduzir o uso do planeta de 2 para 1. Então, isso é muito importante. Olha lá. Então, aqui, por exemplo, ó, hectares, aqui então é a medida do hectares globais por habitantes. Aí nós temos aqui por ano. Então, observe que nós temos aqui a Suíça e o Brasil. O Brasil, ó, teve uma queda da capacidade de carga e manteve a pegada ecológica. Porém, a pegada ecológica do Brasil é menor que a capacidade de carga. Então, ela é um país mais sustentável. Olha a Suíça. A Suíça mantém a capacidade de carga constante, porém, a sua pegada ecológica é maior. Então, é um país não tão sustentável como o Brasil. Geralmente, países mais ricos, primeiro mundo, né, os países do Oriente Médio, são países que têm, infelizmente, uma grande pegada ecológica, são países que menos contribuem para a sustentabilidade. Então, finalizando essa primeira parte, olha lá, o Brasil na pegada ecológica. O Brasil, quem que é o órgão que fomenta isso? Né? Aquele órgão não governamental, que é a WWF, do Ursinho Panda. O Brasil é o 56º país mais que consome recursos naturais que o planeta é capaz de repor. Sua pegada é 2,9. A sua média é 2,7. A média. Pelo o que nós temos de população e o tamanho do país, tá? O ideal é que chegasse a 1,9. O Brasil tem um valor de 2,9. Então, quer dizer o quê? Olha lá, 1,9 equivale a mais ou menos 2 campos de futebol por pessoa. É o consumo. É o que o homem utiliza da terra como recurso natural, utiliza e joga novamente, sem que a terra consiga repor novamente. Só para finalizar essa primeira parte, olha lá, os países que têm as maiores pegadas ecológicas: Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul, Rússia, Alemanha, olha lá, Suíça, França. O Brasil aí é o 56º. Não tá, aqui não está tá em alguns países, tá? Olha lá, o Brasil é o 56º. Então, nós temos alguns países aqui. Aqui estão alguns, mas não tá na colocação de primeiro e segundo. Está aqui, ó. Emirados Árabes, o Catar, a Dinamarca, Estados Unidos, né? Ó. Nós temos alguns rankings de países aí, né? E aí, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um local que eu tenho muito orgulho, foi onde eu estudei durante 5 anos e fiz meu doutorado na área de materiais. Ele criou uma página, mas está fora do ar. E tá aqui, tá, pessoal? Tem aqui uma página para você fazer um teste de quanto você está aí sendo sustentável ou não. Aí são 14 perguntinhas referentes aí à parte ambiental e social. E aí você avalia. Bom, pessoal, vamos dar um intervalinho então, por favor? Vamos voltar no link
2707, a gente volta, termina a parte de energia e resolve aí os exercícios. Encerramos nosso curso com sucesso. Tá bom? Então, 8h40, mais ou menos, se a gente entra nesse link, tá? Eu vou até logar no 2707. Tá ok, pessoal? Até já já. E aí?